Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula do nosso projeto de extensão, projeto que tem o nome de Propostas de Assessoria Administrativa aos Pequenos e Médios Empresários. Nós estamos na série de aulas de gestão eficiente aos pequenos e médios empresários. Hoje nós temos a 11ª aula, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a classificação dos gastos. E algumas aulas nós já estamos falando sobre a classificação dos gastos. E hoje nós vamos propor um pouco mais de conhecimento, alguns modelos, alguns exemplos. Não perca essa aula de hoje, pessoal, muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre como que nós vamos fazer a classificação. Por exemplo, quando eu falo gastos, eu me refiro às despesas, eu me refiro aos custos, eu me refiro aos investimentos. Com gastos é um termo genérico que é utilizado para todas as contas que há o desembolso financeiro da empresa. Então, nesse exemplo aqui que nós vamos trabalhar hoje, por exemplo, para decidir gastos, é uma classificação volumétrica. Então, nós temos os gastos fixos, que não oscilam conforme a produção e vendas. Nós temos os gastos variáveis, que oscilam conforme a produção e vendas. Classifique os gastos. Por exemplo, o consumo de matéria-prima em uma indústria é um gasto variável. Seguro na planta industrial é um gasto fixo. Comissão sobre vendas é um gasto variável. Salários administrativos é um gasto fixo. Fretes em insumos produtivos, um gasto variável. Fretes e entregas é um gasto variável. Então, nós temos todas essas contas aqui e nós estamos classificando daquilo que pode ser fixo ou variável. Para pensar, qual a classificação que nós temos da conta telefone da indústria, já que apresenta um valor diferente todos os meses, então esse gasto é fixo, né? Então, veja que interessante, né? Então, o que nós vamos classificar como fixo ou variável não é aquele gasto que se apresenta todo mês o mesmo valor, independente de qualquer outra observação. Então, veja, o consumo do telefone, ele apresenta cada mês um valor diferente. E nem por isso ele é um gasto variável. Por que ele não é um gasto variável? Porque ele não oscila em função da quantidade produzida. Seja qual for a quantidade produzida, o valor do telefone não vai interferir, né, na quantidade produzida. Então, não oscila conforme a produção e vendas. Então, a classificação volumétrica não interfere na classificação. Então, telefone, conta telefônica da indústria, é um gasto fixo. Então, um exemplo ilustrativo. Fábrica de sorvetes Frio Delícia Limitada, gastos produtivos, aluguel e salários, R$ 1.000 por mês. Matéria-prima e embalagem, R$ 8. Fixo, variável. Então, a gente está colocando aqui daquilo que é fixo, daquilo que é variável, né, na fábrica de sorvete. Então, a matéria-prima e embalagem, nós vamos considerar isso como o melhor. O aluguel e salários por mês é um gasto fixo. A matéria-prima e embalagem é um gasto variável. É isso que nós estamos na nossa proposta aqui. Outros dados, outras informações, dados de mercado. O preço de venda, R$ 10 o quilo. O volume de vendas, 600 quilos por mês. Então, nós vamos estudar o quê? Para os gráficos. O comportamento dos gastos fixos diante de um gráfico. Nós temos um gráfico onde nós temos a evolução dos gastos e nós temos a evolução do volume produzido, da quantidade. Então, veja, os gastos fixos, ele tem um comportamento linear, uma linha reta, constante. Não se alteram diante do gasto e o volume produzido. Tá?
Então, é uma linha reta por isso que é gasto fixo, ele não há alteração. Os gastos variáveis já têm um comportamento totalmente diferente dos fixos. Eles se alteram decorrente do aumento dos gastos e em comparação com o volume produzido. Então, nós temos uma linha crescente. Aí nós temos uma curiosidade. Quando os gastos são totais e quando os gastos são unitários. Qual é a diferença e o que nós temos que entender nessa aula de hoje? Os gastos fixos unitários, veja a diferença. Anteriormente, nós estamos falando dos gastos fixos totais. Agora, nós vamos falar sobre os gastos fixos unitários, por unidade. Tem um comportamento decrescente. Veja que interessante. Ó. Os gastos fixos unitários, eles vão diminuir em função da quantidade produzida, do volume produzido. Quando acontece isso, acontece uma economia de escala. Então, quanto maior a quantidade da minha produção, menor vai ser o meu gasto fixo unitário. Quanto menor a minha produção, a minha quantidade produzida, maior vai ser o meu custo fixo unitário. Com relação aos gastos variáveis unitários, então nós temos uma linha reta. Essa linha reta, ela vai trabalhar em função da comparação dos gastos e volume. Então, veja aqui. Então, nós temos gastos e nós temos o volume. Então, os gastos variáveis unitários, nós temos aqui uma linha reta, né? E essa linha reta, não há interferência, os gastos, a quantidade produzida, não interfere nos gastos variáveis unitários. Portanto, o gráfico é reta. Aqui a gente tem um resumo de todos. Ó. Gastos fixos totais, linha reta, que não há interferência. Gastos fixos unitários, uma linha decrescente, porque há reflexo, sim. Quanto maior a quantidade produzida, menor o gasto fixo unitário. Gastos variáveis, nós temos uma linha crescente, gastos variáveis totais. Os gastos variáveis, eles vão ser crescentes em função da quantidade. Os gastos variáveis unitários, não. Eles não crescem em função da quantidade, porque parte do pressuposto, o que se produz de matéria-prima para produzir uma unidade é igual para todos. Então, eu vou gastar X de mercadoria para produzir uma mesa, eu vou gastar 2X de mercadorias, de matéria-prima, para produzir 2 mesas. Eu vou gastar 3X de matéria-prima para produzir 3 mesas. Ou seja, unitariamente, a quantidade de matéria-prima é igual para todos, para cada unidade. Só vai ser diferente o seu somatório. É por isso que os gastos variáveis totais, eles crescem em função da quantidade produzida, que é o somatório. Né? Se eu tenho produção de 2.000 unidades, eu tenho somatório de X. Se eu tenho a produção de 4.000 unidades, eu tenho um somatório de 2X. É diferente do comportamento unitário. Aí a gente tem a comparação do custo, volume e lucro. Essa comparação do custo, volume e lucro, eu vou preparar uma aula só para falar sobre isso. Na comparação, na análise do custo, volume e lucro, há uma variação nos volumes produzidos que provocam diferentes consequências sobre custos e lucros. Então, a gente tem aí, nós temos um restaurante, né? O restaurante Bom de Garfo, ele vai produzir pratos. No nosso exemplo aqui, nosso restaurante Bom de Garfo, ele produz 3.000 pratos por mês. Produz e vende. Nesse contexto, o meu restaurante, para produzir 3.000 pratos por mês, ele gasta em custo fixo 12.000, ele gasta em custo variável 15.000, tem um preço de venda de R$10 por prato, tem uma capacidade, olha, o restaurante do exemplo hipotético,
Ele tem uma capacidade de produzir 5 mil pratos. No entanto, ele está produzindo só 3 mil. Então, ele tem uma ociosidade de 2 mil pratos. Ele poderia estar produzindo mais. Então, nós vamos calcular o custo do prato. Eu vou pegar o custo fixo, o total do fixo, o total do variável, 27. Dividido por 3 mil, eu vou ter um custo de 9 por prato. R$9 unitário a cada prato produzido. E agora, sabendo que o estabelecimento recebeu uma proposta para o fornecimento de mais 1.000 pratos, olha que beleza. Então, se ele acatar essa proposta, ele vai passar a produzir 4.000 refeições, ao invés de 3. Mas o dado é que essa proposta que ele está recebendo, o cliente só paga R$6 o prato. Mas ele tem um custo de R$9 por prato. E aí? Não vou porque está abaixo do custo. Espera aí, vamos analisar com calma. Vamos achar a margem de contribuição, porque a empresa está ociosa. Né? Então, como que nós vamos fazer isso? Então, veja aqui. Ó. Então, nós vamos pegar os 12 mil do fixo, os 15 mil do variável, né? Aqui, e aí nós vamos fazer um cálculo. Olha, a proposta é de R$6 o prato. Mais mil pratos, R$6. Eu tenho um custo variável unitário de 5. Portanto, vai me sobrar R$1 ainda. Por que eu tenho que fazer esse cálculo para achar a margem de contribuição? Porque os meus custos fixos, eles não se alteram. Eles não vão se alterar. Meus custos fixos, eles são fixos. Eu vou pagar o mesmo tanto assumindo essa proposta ou não. Então, se eu assumir a proposta, eu vou ganhar R$1 por prato. Se eu deixar essa proposta, eu vou perder R$1 por prato. Então, a análise nossa é aceitar a proposta. Achamos que se a margem de contribuição for positiva, se a empresa está ociosa na sua capacidade de produção, deve aceitar os pedidos, sim. Tá? Então, a questão da contabilidade gerencial é fundamental para analisar a margem de contribuição. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito obrigado.